Ora, bom dia meus amigos. Bom, eu vi aqui um vídeo do Gonçalo Sousa em que celebrações muçulmanas, porque o Gonçalo Sousa começa sempre os vídeos dele de forma mais sensacionalista para ter audiência, né? Porque é normal, o rapaz faz vídeo disso, é normal e gosto muito dele. Um abraço para si, Gonçalo. Faz sempre um certo sensacionalismo, estilo Cidade Alerta da Rede Record e a CMTV para agradar a população, não é? Eu faço exatamente o oposto, mando-os todo para a outra que os pariu, porque eu, o povinho, nem morto, me sento à mesa com eles. Isso é que eu nunca vou ser eleito para nada, na política isso só posso ser nomeado, eleito, nunca vou ser para nada. Porque o povo sabe, este aqui, pá, este aqui. Por isso é que a extrema-direita sempre gostou de mim, interessantemente, e a extrema-esquerda também. Porque os normais, os verdadeiros, não são os filhos bastardos dos salazaristas e os filhos bastardos dos comunistas. Os comunistas e os salazaristas que gostam de mim. Os filhos bastardos dos salazaristas e os filhos bastardos dos comunistas, esses é que não gostam de mim, porque esses são, enfim, como a gente sabe, gente muito peculiar. E então, o Gonçalo Sousa fez aqui um vídeo que eu vi e basicamente eu, às vezes, o Alexandre Sousa também fez. Aliás, são vários os títulos. O Alexandre Sousa, um grande abraço para si, caro amigo, diz: Espanha ilegaliza festas muçulmanas, e o Gonçalo Sousa no mesmo registro. Eu sei que o engenheiro Avelino concordará, provavelmente, né? Porque o engenheiro Avelino, enfim, diz que as questões muçulmanas são um bocado complexas. Diz que o município, não sei das quantas, deixa cá ver, então falta-me pressa, celebrações muçulmanas em Espanha vão ser proibidas. O princípio bolas, isto parece uma metralhadora a falar. As celebrações muçulmanas em Espanha vão ser proibidas, perguntou Gonçalo Sousa. E depois o jornalista diz: o município de Jumila, em Múrcia, proibiu a celebração de 2 feriados muçulmanos e nos espaços públicos pela primeira vez. Os equipamentos municipais não vão poder ser utilizados para rezar coletivamente, ao contrário do que aconteceu nos últimos anos. O Gonçalo Sousa, muito bem, diz que os tribunais espanhóis vão declarar isto inconstitucional. Tem toda a razão, o Gonçalo Sousa tem toda a razão. E diz que mostra o falhanço que é o multiculturalismo na Europa. Mas, ó Gonçalo, a Europa nunca foi multicultural e nunca será. Nós somos os colonizadores. O multiculturalismo poderia existir, mas só poderia existir quando a cultura hegemónica de uma determinada realidade não se sente afetada na manutenção das suas tradições e comportamentos. Estamos de acordo? O que nós vamos acontecer na Europa é exatamente o oposto. Uma colonização da parte dos outros. Mais ou menos, sim. Independentemente de quais sejam as opiniões dos tribunais espanhóis, parece que a maior parte da opinião pública está de acordo com esta proibição. Pois, um abraço para si, Gonçalo e Alexandre. Pois, tanto o Gonçalo como o Alexandre são muito mais à direita do que eu, não é? O Gonçalo já foi militante do Chega e saiu, mas ainda é uma pessoa muito à direita, não é? Eu considero o Gonçalo de direita securitária moderada. O Gonçalo é muito bom rapaz, não é extrema-direita, nem de perto, nem de longe, nem bom sujeito, Nossa Senhora, o Alexandre Sousa. O Alexandre Sousa, direita secretária, chega por e duro, não é? Porque ele é militante do Chega e fala com o professor Mental Ribeiro e com o professor André Ventura, e faz as entrevistas e tal, é muito... Começou comigo aqui no YouTube, como sabem, fazer-me entrevistas, isto e aquilo e aquilo outro. E é muito bom rapaz, está a estudar. Ele queria ir para a filosofia, depois acho que foi para a ciência política, qualquer coisa assim, não é, Alexandre? Acho que é isso. E depois o Gonçalo também já falámos várias vezes, e ele creio que tirou um mestrado em ciência política e licenciou-se em ciência de comunicação, ou coisa desse género, não é? E muito bom rapaz, e
e era do Chega, mas depois saiu, parece-me a mim uma direita securitária moderada. É mais conservador do que eu, noto nisso, porque eu não sou direita securitária, como sabes, sou direita conservadora, eu não tenho os valores do André Ventura nem do professor Miguel Ribeiro, de quem gosto muitíssimo. Eu tenho os valores do professor Cavaco Silva, do Jornal Ramalhianos e do professor Fatias do Amaral. Essa é a minha direita. E em termos internacionais, Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Não é os Trumps, os Orbanos, os Bolsonaros e os Zé Morros a minha gente. Nunca foram, não são nem nunca serão. Aliás, nem lhes reconheço qualquer estatura política e intelectual. O Nixon, a falar dos grandes estadistas do século XX, meteu logo o Churchill à cabeça, como é evidente. Aliás, gosto muito mais do Nixon do que de um Obama. E se eu sou todo enviesado com os intelectuais. Mas o Obama realmente, sim, isso aqui é, enfim, qualidade intelectual. O Nixon, gênio político, puro. O Nixon, até pela forma como falava com a mãe, da mãe. O Nixon era todo menino da mãe como eu. Eu, no ano que faço 50 anos, aprendo que eu dou a mim próprio é levar a minha mãe a 4 países. Levei a minha mãe à Austrália, à Tailândia, a Singapura e à Indonésia. Esta é a prenda que eu dou a mim próprio, é levar a minha mãe a 4 países diferentes. Sempre executiva, sempre em hotéis de 5 estrelas, sempre a ganhar francesa, carros como motorista, Mercedes, classe S, limusines. O meu pessoal viu isso tudo. Porquê? Nasci pobrezinho. Mas ao contrário do que se pensa, o meu ego é muito pouco dado a mim. O meu ego é basicamente para fazer felizes as pessoas que eu gosto. A Maria e a minha mãe. A ferida maior, como foi efetuada aqui, com as questões que conhecem, não foi bem em relação a mim. Foi a maldade que, por inerência, fizeram à minha mãe e à minha Maria. E por isso vão ficar paraplégicos. Isso vos garanto. Porque ofensas corporais graves, com quanto noção especial da pena, a moldura penal é baixinha. A noção especial da pena, todo o contexto que conhecem. Esta gente é mesmo doida, metem-se com quem não devem e põem-se mesmo em assados. Não é bem em relação a mim eu obviamente fiquei muito indignado, mas as consequências subjacentes a isso no que concerne à minha Maria e à minha mãe, por isso é que vão ficar paraplégicos. Não é bem em relação a mim, eu sempre tive uma postura de soldado. Levo uma bala no ombro, não há problema, tenho o outro ombro. Não, quando metem na equação quem não tem nada a ver com isso. Não é? Quando os senhores dão cabo do ganha-pão de uma pessoa, estão a prejudicar gravemente a família dessa pessoa, especialmente se essa pessoa tem responsabilidades patrimoniais muito consideráveis. Se a pessoa vive num dos países mais isolados do mundo, numa das zonas mais inóspitas do mundo, nesse próprio país, bom, se isto não são assassinos, vou ali e já venho, não é? Não é assassinos de caráter, são assassinos puros, estão a querer, obviamente, matar a vida da pessoa a 100%, a deixá-lo num registro de sem-abrigo, puro e duro. Obviamente que ou vai para o homicídio ou vai para o suicídio. Normalmente as pessoas nunca, num extremo absoluto, no meio do nada, sem nada, ou matam alguém ou matam-se, não é? É a loucura e o ódio tudo mostrado que eu vos aqui tantas vezes disse. Quer dizer, isto é mesmo situações de absoluta psicopatia, como eu já vos disse aqui tantas vezes, não é? E é levar as pessoas à loucura, é levar as pessoas à loucura externa em homicídio ou à loucura interna em suicídio, para pessoas fracas, não é? Para pessoas fracas. Para pessoas fortes, pois, para pessoas fortes não é bem assim, para pessoas fortes, para pessoas fortes é outra conversa, pessoas fortes viram o bico ao prego e dizem, pronto, está bem, então vai comprar lá a cadeira de rodas, que depois eu mando-te uns óleos para olear as rodas, umas vaselinazinhas que já estás habituado. E é mais isso, o ego que os senhores veem não é bem em relação a mim, é mais em relação, peço desculpa, o ego que os senhores veem é mais a roupagem intelectual, é muito aí que eu me situo, muito aí, não é bem os gajos, isso é
isso é conversa de caserna, isso é conversa de café, que pronto, que as pessoas normais têm umas com as outras da brincadeira e no show-off, quer dizer, é normal, as pessoas que, como diz o Ronaldo lá no balneário a falar com os colegas, está sempre a falar dos carros e das gajas, como é que dizer? Pessoas tudo normais, mas os países multiculturais, como o Gonçalo Sousa, para voltar ao vídeo, os países multiculturais, como o Gonçalo Sousa estava aqui a dizer, são obcecados com a moral deles porque, como há um multiculturalismo, existem diferenças muito acentuadas do ponto de vista étnico, do ponto de vista cultural. Então a minha cultura, se eu sou português, se eu sou francês, se eu sou indonésio, se eu sou vietnamita, se eu sou australiano, se eu sou neerlandês, como há muitas culturas todas misturadas, uma melting pot, como se diz nos Estados Unidos, e são culturas muito distintas, muito às vezes opostas, cada bairrozinho, como se vê por exemplo em Nova York, Brooklyn com os italianos, Chinatown, obviamente, bem, Brooklyn também, Little Italy é mais os italianos, Brooklyn é uma mistura, pronto, Harlem com os negros, Little Italy com os italianos, Chinatown com os chineses e por aí adiante. Há aquela mistura, e depois vários bairros com os italianos, os porto-ricanos, isto e aquilo outro, tudo misturado. As pessoas veem perfeitamente, em Nova Iorque vê-se muito isso, em Londres vê-se muito isso, em Sydney vê-se muito isso. Nos grandes centros cosmopolitas, vizinhanças, bairros completamente etnocêntricos, não é? Em que aquela maneira de estar, aquela maneira de pensar, aquela religião, aquela prática cultural, aquela prática étnica é quase o Vaticano ou a mesquita do Saladino. Estão a ver? Porquê? Porque os países multiculturais ficam muito arraigados à sua própria cultura porque são tantas a debater a hegemonia, como disse aqui o Gonçalo Sousa muito bem. Porque são muitas. Eu, quando estava em Portugal e mesmo na Europa, tinha um espírito antropológico tremendo. Espírito antropológico tremendo. Porque adorava as outras culturas. Ainda gosto muito das outras culturas. Ainda gosto muito. Porque tenho uma vocação antropológica por natureza, gosto muito de estudar as outras culturas, por isso é que eu gosto dos muçulmanos e gosto dos asiáticos, e apesar de serem brutos e tal, gosto de outras culturas, gosto mesmo, sempre gostei. É aquele lado filosófico, muito idealista, de melhorar o ser humano, não é? E talvez o que me tenha mais ficado aqui nesta conversa toda, que conhecem tão bem, é a cultura daquelas pessoas. Há força a querer desculturalizar-me a mim e há força a querer ensinar-me a mim a minha própria vida, a minha própria profissão. Há força a querer inverter o ónus da prova do que é trabalhar em multinacionais, do que é o processo penal em multinacionais e o processo científico em multinacionais, em que nós temos uma enorme margem de manobra para trabalhar. As pessoas não sabem o fio à meada, é verdade. Pois, mas também não querem saber, só querem saber para destruir, entendem? E aí é que está o problema, este etnocentrismo não é um etnocentrismo cultural, é um etnocentrismo ontológico, não vos permitem ser o que os senhores são. Isto é o que está a acontecer com os muçulmanos na Europa, não deixam os homens ser o que eles são. Está errado, o tribunal vai considerar isto inconstitucional, vai sim senhor. Os muçulmanos que estão na Europa têm direito, sim senhor, a celebrar os seus feriados. Quem dera a mim que estes filhos da puta que me fizeram não me deixassem celebrar os meus feriados. Opa, acho que não eram ofensas corporais graves. Era, enfim, não me vou pronunciar. Mas não podem fazer aos outros o que não querem que lhes façam aos senhores. Não podem. Sr. Engenheiro Avelino, isto é para si, não é boca, desculpe, enfim, dirigir-me de cima, o Sr. Engenheiro é mais duro que os muçulmanos nas minhas lives. Os muçulmanos, se estão numa Europa laica, têm direito a celebrar todas as suas tradições. Todas. E é profundamente inconstitucional, porque a liberdade política e a liberdade religiosa, coisa que os maluquinhos nunca perceberam, e nem vão perceber, porque percebem tanto o Código de Processo Penal como eu do lado no orelhudo,
A liberdade política e a liberdade religiosa é a coisa mais defendida nas Constituições e, obviamente, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que é a liberdade de expressão como direito número 1. Eu não sei, ainda estou a pensar no assunto, mas porque o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos tem jurisdição sobre a Europa. Para mim é o grande azar. Mas eu até gostava de criar aí um bocado de ondas, em termos diplomáticos, e até a Politiquice, o pessoal do Politiquice falou-me disso, e os meus colegas de doutoramento e tal, principalmente os docentes universitários que percebem mais disto, que são também advogados. Sim, isto levado à instância jurídica, a minha liberdade de expressão da forma que foi coartada, a liberdade política da forma que foi coartada, não só é inconstitucional, é um ilícito inconstitucional, mas também configura um ilícito penal devido à denúncia caluniosa. Foi uma liberdade de expressão à polícia política coartada, entendem? E isto num tribunal era um pratinho de caviar para os seus juízes conselheiros, entendem? Um dia talvez falo com o professor Pedro Albuquerque sobre isto, mas enfim. Ainda que eu não gosto de chatear os meus confrades, entendem? Os meus amigos, porque o professor Pedro Albuquerque não é meu amigo, quer dizer, é meu confrade, tenho um e-mail dele, ele dá o e-mail a toda a gente, aliás, está nos códigos. Bem, posso mandar-lhe um e-mail, não estou a chatear, não quero chatear o professor, quer dizer, não é meu amigo. Os meus colegas de curso, os que são professores universitários e advogados ao mesmo tempo, que sabem muito bem como é que as coisas se manobram, e os que ficaram mais chocados, caros amigos sabem com quem eu estou a falar, não é? Um grande abraço para os caros amigos, ficaram mais chocados. O pessoal ficou mais chocado com isto, foi os meus confrades, colegas de curso, o pessoal do Ministério Público e a Judicatura. Ficaram chocadíssimos. Ei, como é que é possível? Mas isso é completamente um ilícito inconstitucional, porque lá está, é a liberdade política e a liberdade de expressão que estão a coartar. No caso das festas dos muçulmanos na Europa, é liberdade política e liberdade religiosa. Não pode. É completamente inconstitucional. A não ser que os senhores queiram rasgar das Constituições e os códigos de processos penais e os códigos penais e meterem tudo na fogueira da Inquisição num ato de fé, que é o que estas pessoas maluquinhas fazem. Entendem? Bom, ficamos por aqui para encontrar a tese. Já sei que vai ser uma tese de doutoramento em si mesmo, não é? Mas vou ler só um bocadinho da minha tese de doutoramento em Direito Penal. Não podemos fazer aos outros o que eles nos fazem a nós. Não podemos. Eu posso, como pessoa... Bem, eu não vou fazer o mesmo. Vou fazer pior. Mas isso é o meu estilo de combate. Entendem? Porque quando entram em combate comigo, ok, sim senhor, à vontade, boa sorte. Mas isto não é Estado de Direito, isso sou eu. Eu não recomendo a minha postura a ninguém. Isso sou eu que sou rafeiro da Amadora e nunca deixei de ser rafeiro. Quem se mete com os rafeiros, leva uma mordidela, depois depende se é uma mordidela de ofensa corporal grave ou não. É evidente, vão se meter com o pitbull, estão à espera do beijinho. Arranca-vos o pescoço, como é evidente. Não sabe se há problema nenhum. Eu, quando fui nadar com os crocodilos, estava lá dentro daquela jalazinha. Nunca nadei com os crocodilos e com os tubarões, como vejo os maluquinhos nos documentários, sem proteção, só se fosse maluco. Eu gosto muito dos crocodilos, lá longe. Quando vi o crocodilo a 5 cm de mim, lá na minha aquela jalazinha, que é uma espécie de um tubo de acrílico, aquele blindado quase, vi o crocodilo olhar para mim com aquele olho negro de psicopata, a olhar para mim e a dizer: se não tivesse acidente, eras almoço com uma pita. E eu era: sim senhor, tens toda a razão, filho. Bom, mas pronto, não vale a pena estar aqui a falar para o boneco. Gonçalo Sousa tem razão, caro amigo, mas espero que concorde com a Constituição dos países democráticos. Se não, voltamos à Constituição 33, essa grande Constituição plebiscitada, e que, como é sabido, é muito melhor que a Constituição de 76, como é sabido, não é? Eu já nem sei o que vos digo quando tenho maluquinhos num lado do mundo a ser no etnocentrismo jurídico, filosófico e cultural como eu nunca tinha visto desde a Idade Média, e com as consequências que conhecem, e depois do outro lado, neste caso em Portugal, pessoas a falar da ditadura de Salazar como se fosse, enfim,
uma transição para a democracia, pareciam os comunas. Então, só para saber, pronto, não sabia que o Hegel aprovava essa antitese assim dessa maneira, mas pronto, é assim, só para saber. Nunca tinha visto pessoas assim. Não é porque estas pessoas não vivem no mundo real, vivem naqueles delírios que, pronto, também estão lá naquela vida deles, também. Sim, senhor. Estou sempre aqui à procura dos os meus confratos, porque isto abre para um lado, abre para o outro. Tínhamos ficado no normativismo positivista de novo tipo, como se recordam. Vai ser curtinho, porque a minha bateria já está a pescar, como sabem, e eu não gosto nada de forçar a bateria. E o primeiro vídeo gosto de ser curto, porque ainda estou a aquecer os motores. A minha voz está um bocadinho melhor, mas mesmo assim ainda está um bocado afanada, né? E então vou só colocar aqui um pequeno apontamento da minha tese. Não vamos ter tempo para os códigos, está mesmo a pescar. Eu deixo sempre descarregar até o fim, como sabem. Vamos só um bocadinho para a minha tese de doutoramento em direito penal, a versão em português, a minha, como sabem. O normativismo positivo de novo tipo, a expressão é do professor Costa Andrade, que o tal monismo normativista versus o transcendentalismo normativista. Este normativismo positivista de novo tipo, está o professor Costa Andrade a dar o toque que o Jacobs é um novo Kelsen, que é o pai do normativismo, e o Kelsen foi o pai do Tribunal Constitucional, como sabem. E essa é que é a questão. Os senhores têm que meter na cabeça se querem ir contra todas estas pessoas como a extrema-direita nas minhas lives foi. À vontade. Os senhores podem ir contra estas pessoas todas, sem problema nenhum. Agora a questão é esta. Têm a certeza que querem colocar em causa 150 anos, 200 anos, 500 anos de evolução de direito penal e de filosofia? Epá, do que eu conheço do povo, se não fosse aqui os juristas e os filósofos desta vida, os senhores estavam mesmo em grandes trabalhos. Mas enfim, ficamos por aqui. Muito obrigado, um abraço.